Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é sobre um concurso da Banca VUNESP de matemática, tá? Então, essa é uma questão que caiu na Banca VUNESP e normalmente é um exercício que cai bastante. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou ler a questão e você me diz aí nos comentários se você adivinhou qual é a operação matemática que a gente vai usar para resolver esse probleminha, tá? Claro que dá para resolver de diversas formas. Então, deixa aí nos comentários se você descobriu qual é a forma, qual é a maneira e a operação que nós usamos. Vamos lá. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos, e não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Então, nós vamos descobrir aí o número de tapetes que tem nessa caixa, né? Que operação matemática? Você conseguiu descobrir aí qual é a operação matemática que a gente vai utilizar para poder estar efetuando essa questão? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que depois eu respondo para você. Então, vamos lá. A operação matemática que a gente vai estar utilizando vai ser o nosso MMC, né? Porque se foram colocados 12 tapetes em cada pilha, então com certeza está falando de múltiplos de 12, né? 12, 12, 12, 12 e assim por diante. Se eu fosse contar na prateleira, por exemplo, eu tenho várias prateleiras aqui. E se foi colocado pilhas de 12, então eu ia contar 12 mais 12, 24, mais 12, 36, ou seja, eu estaria dobrando, né? Seria múltiplos de 12. Mesma coisa acontece aqui com tapetes, com 15 tapetes, tá bom? Então, isso daí é múltiplos, é o MMC. Então, tirando o MMC, eu colocaria aqui, ó, o 12, o 15... E vou dividir pelos menores números primos, tá? Menor número primo é 2. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá, copia. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá, copia. Próximo seria o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E aí, o próximo seria o 5, que dá 1 aqui embaixo. Vou fazer o quê? Uma multiplicação aqui para descobrir. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Esse é o MMC que eu encontrei. Então, olha só, aqui nós encontramos o quê? O MMC 60, né? Ou seja, 60 é o número que dá para dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo. Então, a gente já sabe aqui que nosso múltiplo é o número de 60. Tem que ser um múltiplo de 60, um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, quem são os múltiplos de 60? Então, nós temos lá o 60, o 120... mais 60 dá 180, mais 60 dá 240, e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 60, tá? E aí, o que nós devemos pensar? Então, percebe-se aqui na alternativa que os que não forem múltiplos de 60, não dá para dividir entre 12 e 15 ao mesmo tempo. Então, a gente já pode descartar algumas alternativas. Por exemplo, aqui, ó, o 150, ele já está descartado, né? O 210 também não é múltiplo de 60, também não dá para dividir os dois. Não vou precisar ficar calculando 90, 210, 150, porque por um desses números aqui não dá para dividir, tá? Então, a ideia é pegar um múltiplo de 60. E aí, sobrou quem? Sobrou aqui o 180 e o 120, né? Sobrou o 120 e o 180. Então, é por esses aí que eu vou tentar. Primeira coisa que eu vou fazer a divisão por 12 e por 15. Então, vou usar um desses dois aqui. Vamos começar com o menor aqui, o 120, por exemplo. Vou fazer aqui, ó, 120 dividido por 12. E depois eu vou fazer, então, o 120 dividido por 15. E aí, eu vou ver qual é o resultado. Então, 120 dividido por 12. 12 dividido por 12 dá 1. Menos 12 aqui, sobra nada. 0, desço 0, não dá para dividir, coloco 0, já sei que deu 10. Aqui, 12 não dá, vou pegar o 120 mesmo. Então, 120 dividido por 15 dá 8. 8 vezes 15 dá 120, sobra nada. Então, repare que ele disse assim, ó. Se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos. E também não restará tapete algum na caixa. Ou seja, 10 menos 8 sobra 2. Realmente aqui dá 2 pilhas a menos. Então, nesse caso aí, a alternativa E é a resposta correta.